Abra sua palavra lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Eu quero ler com você a partir do verso 14. Quando você achar Marcos capítulo 6, e se você demorar mais do que 2 minutos, você está vendo que o irmão está folheando, irmão, bota a mão em cima da cabeça dele e diz assim: Senhor, ô meu Pai, tem misericórdia. Irmãos, quando você está numa atmosfera onde a presença de Deus é importante, tudo faz diferença. Entendeu? Tudo faz diferença. Muitas vezes a gente ora, a gente busca o Senhor no quarto secreto, e vem determinadas direções e que você fala assim: poxa, mas não tem nada a ver com o que eu estou vivendo, né? Fala assim: poxa, mas mal conheço. De repente, para você falar algo, e eu quero trazer para você como igreja hoje algo que me veio agora, e fala muito sobre a palavra que nós vamos ler hoje, que é a voz que não se cala, o tema dessa mensagem. E como coisas simples pode trazer uma sensibilidade enorme e pode trazer uma mensagem para você, de uma reflexão que você pode fazer logo no início e que a palavra vai fazer todo sentido. Vou dar um exemplo para você. Eu falei assim: bom dia, né? Aí, sei lá, uma parte aí, 20%, 30% vai falar assim: bom dia, entendeu? Talvez, e há uma probabilidade que esteja acontecendo, talvez você não esteja tendo um bom dia, né? Ou isso pode acontecer, né? O próprio Jesus nos ensinou, né, que a gente teria aflições nesse mundo, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e por conta disso, por conta dele, nós também venceremos o mundo. Pronto, amém. Só que é incrível porque domingo após domingo, eu vou chutar aqui, não tenho a matemática do bom dia na cabeça, né? Mas pelo menos em 5 oportunidades, pelo menos eu falei assim: bom dia. Aí alguns só falaram assim: bom dia. Eu falo: é um lamento que, né, só poucos estejam tendo bom dia, mas vou te dar a oportunidade de fazer de novo. Bom dia. Aí vem aquele coro, né? Bom dia. Como deveria ser no início. Só que eu vou chutar por baixo, eu vou falar 4 para ser mais legal. Não, com todo o curso deu 5, de certeza, né? Mas se você teve 5 oportunidades de ser ensinado sobre algo que você não aprendeu, você está conseguindo compreender? Você passou 5 vezes pela mesma situação. E pode parecer algo muito simplório, muito simples, de eu dar um bom dia para você. E de repente você já de repente se acostumado a falar assim: não, opa, entendeu? Ou passou primeiro, ou passou despercebida a primeira situação, ou de repente você só se esperta na segunda. Sim ou não? Só que com Deus a coisa não funciona assim. Entendeu? Há uma palavra muito certa de todo aquele que serve a Deus. Chama-se obediência. Chama-se disciplina. Entendeu? Da feita com que você não tem disciplina no relacionamento com o Senhor, ou da feita com que você não é obediente, você não vai experimentar o melhor dos céus nesse tempo. Você entendeu? Ou seja, desobedientes, a gente consegue perceber que pessoas desobedientes acabam naufragando na fé. Pessoas desobedientes acabam não vivendo a plenitude daquilo que a Bíblia diz que nós temos que viver. Por quê? Porque escolheram não obedecer. Então, olhe como algo tão simples, e eu falo assim que é de Deus porque tem tudo a ver com a palavra que nós vamos falar hoje. Nota como algo tão simples como, por exemplo, o bom dia não desperta talvez a atenção necessária de que você já tenha sido corrigido pelo menos 4 oportunidades antes, e você teve a oportunidade hoje de novo de fazer exatamente a mesma coisa e escolheu fazer diferente. Você conseguiu entender? Pode deixar que isso daí é 10 horas, é o alarme, né? É o momento que termina a pregação, Então vamos e paz, irmão. Deus acompanhe. O alarme está repreendido. Mas é para que você carregue essa mensagem no coração, entendeu? De que algo tão simples, de repente, tem sido falado para você algumas vezes e você não está atento, entendeu? Você não está atento a corresponder àquele chamado que está sendo dado a você. Amém? Então abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 6, verso 14. Eu quero ler com você essa palavra. Marcos capítulo 6, verso 14. Poxa, muita gente ausente hoje de novo, né? Será que é a Copa? Não é a Copa, né? A Copa começou essa semana.
Isso é disciplina. Entendeu? Disciplina. Aí você tá aqui hoje e você fala assim, não, meu irmão, poxa, faltaram, né? Aí você faltou semana passada. Disciplina. Você entendeu? Porque hoje você se sente melhor se você não... Realmente o pessoal se ausentou. Aí há 15 dias atrás você não tava. Beleza, tudo bem. Oh meu Deus, Deus está falando hoje de misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Então Marcos capítulo 6, verso 14, a palavra de Deus diz assim, ó: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam, ele é Elias. Ainda outros afirmavam, ele é o profeta, como um dos antigos profetas. Só para você entender, quando Marcos relata sobre esse texto, ele traz um pouco antes algumas ações de Jesus, onde João Batista já tinha morrido, entendeu? É por isso que o texto fala assim, um dizem que ele é o João Batista. Então João Batista já tinha morrido. E o que nós vamos ler nesse texto é exatamente o motivo pelo qual João Batista morreu, tá? Verso 16. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse, João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos. Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendessem João, ele o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, com a qual se casara. Porque João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. Prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu darei, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe, que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se ao apresentar-se ao rei com o pedido, desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis rejeitá-lo. Repita assim comigo, mas por causa do juramento, aí diz assim, da minha palavra e dos convidados, aí diga assim, das pessoas, não quis rejeitá-la. Aí vem o verso 27. Então o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e colocaram em um túmulo. Vamos ler só até aí, amém. E o tema dessa mensagem é a voz que não se cala. Olha que quando você olha para essa mensagem, e a história diz assim, né, que João era um homem que tinha sido levantado por Deus naquele tempo, e nós vamos ler um pouquinho mais à frente. Ele é um homem que a profecia já tinha sido derramada dizendo que viria alguém para endireitar as veredas, né, ajeitar os caminhos para a vinda do Senhor. Esse homem, a Bíblia consegue apontar de uma forma muito certa, que é João Batista. E quando a gente olha e fala assim, poxa, João Batista foi assassinado, né, foi decapitado, você pode de repente ver e olhar para essa palavra e falar assim, nossa, essa palavra é uma palavra de injustiça, porque um homem santo, um homem que foi levantado por Deus foi morto. Você pode olhar para essa palavra e dizer assim, poxa, mas o que esse abençoado, ele já tinha dado a palavra, já tinha falado a mensagem, o rei Herodes, e por que de repente ele não se calou, né? Ele acabou morrendo porque ele falou muito. E você pode ter a reflexão que você quiser, mas existe uma reflexão que é certa. Nós estamos falando de um homem que teve fidelidade. É um homem que não desviou os seus caminhos, um homem que aquela palavra que foi dada a ele, para que levantasse naquele tempo, ele fez. E é a primeira reflexão que nós temos que fazer. E eu quero falar sobre essa voz que não se cala,
Porque essa voz que foi levantada por João naquele tempo, ela continua ecoando dentro da igreja nos dias de hoje. Ela continua ecoando como sendo aquele homem que se levanta de uma forma diferente de toda a geração que ele vivia para preparar um caminho para a vinda do Senhor. E esse deve ser exatamente a geração em que nós devemos fazer parte, a geração de João Batista. A geração daqueles que proclamam uma verdade que um dia virá novamente. Essa verdade se apresentará diante de todos. E até aquele momento, todas as pessoas terão condições de entrar no reino junto com Cristo. E você é o João que o Senhor tem levantado hoje, de uma voz que não se cala diante da circunstância, de uma voz que não se cala diante da adversidade, de uma voz que não se cala diante de todos os problemas que surjam contra. Por quê? Porque você é fiel. E essa fidelidade que nós vamos aprender hoje pela vida desse homem. E eu quero falar com você sobre 5 pontos. O primeiro deles é que a verdade de Deus, ela confronta o pecado. Note que o verso 18 dessa palavra que nós lemos agora diz assim: porque João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E aqui eu abro um parênteses. Esse Herodes a Bíblia chama como sendo o Herodes o tetrarca. Ela chama como ele sendo um rei. E quando você olha para a essência da governança daquele tempo, ele se coloca como rei porque ele era um representante de Roma, ele era um governador na verdade. E quando fala sobre tetrarca, aí eu abro um parênteses aqui só para que você entenda, né, que às vezes a gente pensa, não, Herodes o tetrarca. E assim como muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, a pessoa fala, não, como é o teu nome? Não, meu nome é Renzo Nobre. E o de Jesus? O nome de Jesus é Jesus Cristo. Tem pessoas que têm esse entendimento errado, né? E Herodes o tetrarca significa dizer que ele era governante da 4ª parte do império daquela região. Então ele reinava sobre a Galileia e a Bereia, se não me engano, alguma coisa assim. Então esse governante naquela época ele era um representante de Roma, né? Então o medo de Herodes, quando a palavra diz sobre esse medo dele, ele sabia que João Batista era um homem justo, ele sabia que João Batista falava a verdade, e a palavra mais correta é João o Batista, porque Batista também não é o sobrenome de João, né? Só para a gente trazer um ensino para você. É João aquele que batizava, né? E esse governante, ele acaba se deparando com um homem que era totalmente diferente de todos, porque os governantes de uma corte, e principalmente de uma corte romana, era um homem que era muito bajulado. Os reis naquele tempo eram homens extremamente bajulados, em que as pessoas não se opunham a ele, salvo se ele pedisse algum tipo de aconselhamento. E quando alguém aconselhar o rei, funcionava mais ou menos assim, ó. Rapaz, vem cá, Wanderson, você é meu conselheiro e eu estou querendo tomar uma decisão que é assim. Aí o cara geralmente começava assim: Senhor meu rei, o Senhor tem todo o poder e autoridade, o Senhor não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais, isso e aquilo, e floreava, o Senhor é dono de tudo, o Senhor tem poder. Tenho minhas dúvidas, Senhor, se essa seria a decisão mais correta. Tu não dizia assim: meu Deus, tu tá errado, rei, tu não tem que fazer assim não, tu tá fazendo bobagem. Se você fizesse isso, guilhotinazinha básica, era de respeito, você entendeu? Então quando surge um homem que não tem nada a ver com o reinado do Herodes, ele acaba sendo confrontado de uma forma que ele não estava ambientado, de uma forma que ele não estava acostumado. Mas qual era a diferença de João Batista de repente para um conselheiro? Qual era a diferença básica? É que João não fazia parte daquele sistema. Você não captou? João não fazia parte daquele sistema. Então João Batista, os Joões Batista, ou João, não sei nem o plural correto, mas que tem sido levantado nesse tempo, também não fazem parte do sistema mundano que governa esse tempo. Você entendeu? Então você, quando de repente é levantado num lugar para falar de uma verdade que é incontestável, de uma verdade que vem dos céus, você tem que entender que você não está ali como um conselheiro. Você não tem que ter o todo, opa, mas meu querido, minha querida, você... Não, meu amigo, o que você acha? Meu irmão, isso aí está errado. Entendeu? Está errado, olha, a Bíblia ensina diferente. Claro que você não tem que também que pegar uma perna manca, né? Ou se apresentar como alguém, não, está errado. Não. Jesus ensinou com amor. E sempre falou a verdade. Entendeu? Você não tem que ter um ensino diferente. Você tem que transbordar do amor de Cristo também sobre as pessoas. E você não tem sido levantado também para ser o crítico da sociedade. Não, eu vou agora para a rede social, tudo aquilo que eu ver que é errado eu vou falar. Você vai causar um monte de animosidade. Você não vai provavelmente empurrar ninguém para Cristo. O que você tem que fazer é assumir o papel que Deus tem te direcionado para fazer e não se omitir dele. É essa que é a diferença.
Então, nos dias que nós estamos vivendo atualmente, a gente consegue perceber que existem muitas mensagens agradáveis. Muitas mensagens agradáveis. As mensagens como os conselheiros levavam diante do rei. Mensagens como se fosse um conselho. A Bíblia, ela é sim um livro de conselho. Ela traz muitos aconselhamentos, traz muitos ensinos. Mas ela é um livro de ordem. Ela é um livro de ordem. E é necessário haver um despertar dentro de cada um de nós para obedecer, para obediência. Então você não vai se apresentar pela sociedade como um conselheiro. Pessoas podem até encontrar em você algo e querer viver as coisas que você vive, mas tendo geralmente as vidas que elas têm, isso não vai bater, você entendeu? Então de repente hoje você é alguém que tem receio de confrontar o pecado. E essa é um grande problema que está acontecendo dentro das igrejas hoje. Cadeiras vazias hoje, ela pode significar para a gente falta de compromisso, mas pode significar também pessoas que não querem ser confrontadas pelo pecado. Entendeu? Pessoas que não querem ver sua vida e ter sua vida confrontada pelo estilo de vida que levam hoje. Isso faz toda a diferença. Ele anunciava o arrependimento e confrontava o pecado. Essa era a vida de João Batista. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A palavra de João Batista, sempre que ele pregava lá no arrependimento, para batizar com as águas no Jordão, ela vinha recheada de arrependimento. Ele falava assim: arrependam-se, é chegado o novo tempo. Arrependam-se porque o homem, o Cordeiro de Deus, está à porta. Arrependam-se porque o reino do céu está próximo. Essa era a palavra anunciada por João Batista. Arrependimento. Mas ele olhava também para aqueles homens, que eram somente homens hipócritas, e falava: raça de víboras. Entendeu? Raça de víboras, vocês não vivem aquilo que vocês pregam. Se apartem de que porque eu não tenho partes com vocês. Raça de víboras. E a igreja de Cristo hoje, ela não é diferente da palavra anunciada pelo João Batista. Ela é a mesma que anuncia todos os dias: arrependimento, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas também confronta o pecado. A palavra de Deus, ela continua sendo a mesma, ela não mudou. A mesma palavra que foi dita pelo João Batista é a palavra que está hoje sobre cada um de nós: arrependei-vos. Nós temos a necessidade de arrependimento, mas nós temos a necessidade também de confrontar os pecados. Então os confrontos, eles continuam sendo realizados na igreja porque é uma direção de Deus. E você fala assim sobre o confronto do pecado. E qual era o pecado de Herodes? Note. Davi um dia adulterou com Batseba. A palavra de Deus, ela não fala muito sobre a vontade da Batseba. Ela fala assim que ela estava tomando banho lá, né, próximo do palácio, que o rei viu, se agradou e mandou buscá-la e teve intimidade com ela. Só que no caso da Herodias é diferente. Por quê? Porque você consegue perceber na palavra que ela diz que ela odiava João Batista, porque criticava o pecado dela. Com base no texto lá de Levítico, acho que capítulo 18 ou 20, que um homem não pode se casar com uma mulher casada. Herodias era mulher de Filipe, que era governante lá de Cesareia. Já viram isso, né? Cesareia de Filipe, que a palavra diz, é exatamente esse Filipe. Esse Filipe que era irmão de Herodes. Então o que aconteceu foi o quê? Ele se encantou pela mulher, a mulher provavelmente teve interesse nele, ele foi, buscou a mulher e se casou com ela, mesmo ela sendo casada com outro homem. Então era esse o pecado que João Batista confrontava. E dizia assim: vocês estão errados, você não pode tomar a mulher do seu irmão para se casar com ela. E essa mulher despertou um ódio dentro dela, um ódio por João. Você entendeu? Então era esse o contexto que ele vivia. E por conta disso, o que é que ele fazia? Ele confrontava o pecado. De quem? O pecado do governante. É como se hoje, por exemplo, era uma proporção menor, lógico, mas como se Macapá hoje, de repente, o prefeito viesse e houvesse alguém que tivesse voz na sociedade e começasse a confrontar os erros dele de uma forma direta. Mas naquele tempo, numa cultura da época, né, onde mandavam matar, fazer o que quisesse, tal, diferente. Você entendeu? Então, a mesma anunciação que João Batista fez naquele tempo, nós temos que fazer hoje, com uma diferença: não pode ser pessoal. Entendeu? O que a gente percebe hoje muito é pessoas levando para o âmbito pessoal. Eu não gosto do comportamento da fulana, então por conta disso eu vou atacar a fulana porque eu não gosto do comportamento dela.
Não, o fulano, ele é um cara, nossa, então o fulano... Não. A igreja confronta o que é errado, segundo as Escrituras Sagradas, independente de quem seja. Pode ser eu, serei confrontado pelas Escrituras e pelos membros, pela membresia da igreja. Você entende isso? Então o problema hoje também o que é? Você levar para o âmbito pessoal. Quantos e quantos homens de Deus, quantas e quantas mulheres de Deus, às vezes vão para redes sociais atacando exatamente um CPF. Não, porque o governante, não, porque o fulano, porque o apresentador, porque não sei quem mais. Ou seja, acaba transformando a coisa no âmbito pessoal. E não era isso que João Batista fazia. João Batista, ele confrontava a todos que se opunham à palavra de Deus, todos. Tanto que a gente consegue ver ele confrontando o rei, eu vou chamar rei, que era o governante da época, e você consegue ver ele confrontando os fariseus, e ficavam ali observando o batismo que ele fazia nas águas. Você entendeu? Ou seja, não havia um aspecto, vou dizer assim, político na coisa, não havia um aspecto pessoal envolvido, mas tão somente o confronto ao pecado. Então, o que o Senhor quer fazer hoje com a gente é não trazer somente uma mensagem de conforto. Ele quer fazer um convite para arrependimento. Só se arrepende quem sabe que está errado. Você já viu uma pessoa dizer assim, não estou certo, nossa, mas eu estou tão certo, mas eu estou tão arrependido de estar certo? Já viu isso? Se for Rivotrilzinho debaixo da língua, tem alguma coisa que está errada. Você entendeu? Eu tenho certeza, não, certo, nossa, mas tem tanto... Isso não existe. Então só se arrepende quem tem entendimento de que está errado. Errado. Olha, eu quero que você abra a Bíblia lá em 2ª Carta de Timóteo, capítulo 4. 2ª Carta de Timóteo, capítulo 4. E deixa a Bíblia aberta que a gente vai ler algumas palavras hoje, umas 15 pelo menos. Glória a Deus, uma se agradou. Já é importante, é o ponto de partida. Você vai fazer a transformação nessa igreja, minha filha, em nome de Jesus. Então, 2 Timóteo. Eu não vou nem fazer a pergunta se é segunda ou segundo, porque lá vai eu. Aí essa aí eu já falei umas 30 vezes, né? Não vou fazer isso não, senão não sei que o Senhor mande. 2 Timóteo, capítulo 4. A palavra de Deus diz assim, verso 2. Diz assim, prega a palavra. Isso daí é o apóstolo Paulo ensinando um jovem pastor. Prega a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Repreende e exorta. Vou ler só até aí. Então, o que o apóstolo Paulo, um dos homens mais usados pelo Espírito Santo naquele tempo, ele fala, prega a palavra. E essa continua sendo a orientação para cada um de nós. Preguemos a palavra, pregue a palavra. Aí diz assim, insista a tempo e fora de tempo. O que é que ele nos ensina nessa pequena oração? Insista em tempo e fora de tempo. Fala, pregue em tempo e fora de tempo, né? Esteja preparado em tempo e fora de tempo. O que é que ele está dizendo isso aí, Prega a palavra para que você esteja preparado em tempo e fora de tempo. Você já viu? Acabou aqui a nossa reunião. Aí você vai conversar com o irmão. A irmã, por exemplo, acabou de estar aqui. A prima da Nilce, que a gente boa demais. Aí você vai conversar com ela e você fala assim, irmão, olha, você tá no ambiente. A atmosfera está preparada. Entendeu? É você tá ousado. Ou então chega alguém aí, passou um mendigo aí, meu irmão, você quer converter todo mundo. Entendeu? Agora o mendigo, você veio para cá, o mendigo estava sentado lá. Às vezes do lado da tua casa, você sai, vem pro culto. Você sai daqui, às vezes você vê a palavra de arrependimento, necessidade de pregação, e você sai, o mendigo, mesmo tá passando meio, você, não, pera aí, vem cá. Você abraça ele, leva no colo, nina, bate na costa. Você está ousado, o ambiente está favorável. Você está em tempo. Entendeu o que essa palavra está dizendo? Prega a palavra em tempo. Então você está no tempo certo. Você está no time do relógio. Entendeu? Você está, o ambiente está preparado para que você pregue para aquela pessoa. Mas existe o fora de tempo. O que é o fora de tempo? É o trabalho, é a faculdade, é a academia, entendeu? É o vizinho. Esse é o pregar fora de tempo. Você não entendeu. É necessário com que você não seja somente um crente dominguês. Chega aqui, senta na cadeira, sai daqui aleluiado, glória a Deus, chega no almoço, almoça, até fala para as pessoas de Deus, segunda-feira tudo mudou. Aí já não tá fora de tempo.
Mas o que a Bíblia nos ensina é para que a gente pregue em tempo e fora de tempo. O João Batista lá, ele pregava em tempo, ele estava no arrependimento, lá, fila no Jordão para ser batizado. Ele falava sobre arrependimento. Mas ele também pregava fora de tempo. Aí ele pregava fora de tempo, como? Bora continuar a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, verso 2. Prega a palavra, insiste em tempo e fora de tempo. Repreende, exorta. Você entendeu? O pregar a palavra não é só o vem cá, consolo, conforto. Não. Repreende e exorta. João Batista fazia isso e não tinha receio, de tal forma que ele confrontava o rei daquele tempo. Entendeu? O governante, no caso, né? O governante daquela região era confrontado por ele. Esse é o fora de tempo. Em tempo, ocasião oportuna. Tá tudo certo, vamos orar no trabalho, vamos dar nossas mãos. Opa, meu irmão Leonel, você puxa essa oração, meu irmão. Opa, pregar em tempo, o ambiente está favorável. Entendeu? Mas chega alguém na frente, senta na cadeira lá, cara, eu vou te falar um negócio. E aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. E a tua vida? Meu irmão, minha vida tá excelente. Pô, esse é o fora de tempo. O cara não falou pra ti que tá chateado, não falou que tá tendo problema, não falou que tá nada. Esse é o fora de tempo. E será que a gente aproveita o fora de tempo para pregar também? Porque o que a palavra está dizendo é que a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Porque ainda tem gente que se converteu a Cristo e tem vergonha de ser crente. Misericórdia, Senhor, de repente está falando isso, eu falo, é mesmo, é? É mesmo, é? Tem gente que ainda tem vergonha de ser um homem ou uma mulher de Deus. Pasmo. Você é crente? Não, eu sou cristão. Não, porque crente já não... Né? Crente tipo assim, não, eu sou cristão. Aí você fala assim, não, eu estou mergulhado na palavra, eu não sou igual aos crentes, eu sou cristão. Você é crente? Sou, meu irmão. Protestante. Protestante é eu. Meu caso é protestante. Ah, evangélico. É, evangélico. Sim, isso aí. Ah, nossa, eu tenho uma vergonha de dizer que sou evangélico que vocês não imaginam. Entendeu? Evangélico, isso. Não, mas tu é protestante, macho. Protestante. Uma vez uma endemoniada entrou na minha sala. Oh, meu Deus. Mas deixa, é bom que veja. Eu trabalhava em Manaus e entrou endemoniada lá. Aí fechou a porta e falou assim, chefe, eu queria falar um negócio com o senhor e tal. Eu falei, senta aí, né? Era uma estagiária, ela olhou pra mim e falou assim, o senhor é evangélico? Bom, mas o senhor é tipo assim, aqueles evangélicos X9? Meu irmão, meu Deus. Eu falei, irmã, porque nessas horas assim, a gente é crente, né? Mas a gente tem que botar roupa de crente, meu irmão, tem que se fortalecer, porque a vontade é dar-lhe um grito e um ralho, né? Fala, meu irmão, tu tá perturbada, eu tô trabalhando, tu me interrompe, tu chega e perguntar, vem dizer que eu sou X9, você sabe o que é o X9? Sabe o que é o crente X9, já ouviram falar disso? X9 é aquele que fosse espião, aquele que fica oculto, entendeu? Não mostra pra ninguém, ele tá escondido, intocado, só observando. Aí eu falo, meu Deus do céu, eu olhei pra ela, falei, X9, eu falei, olha, assim, deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sou um ET, entendeu? Eu não tomo banho de calça jeans, não jogo bola de calça de linho. Não, se você ofendeu, eu falei, não ofendi não. Não, porque você não queria te chatear, eu falei, mas não chateou não. Entendeu? Não chateou não. Tô com vontade de dar uma balançada no teu pescoço, mas não chateou não. Aí foi embora, levantou e foi embora. Irmãos, qual a probabilidade de alguém ver uma pessoa trabalhando, entrar na tua sala, fechar a porta, sentar na tua frente, fazer uma piada com a tua cara? Sinceramente. Tem enviado do cão, meu irmão. O cão é para tu dar-lhe o ralho mesmo e se exaltar. Aí ao invés de você pregar fora de tempo, você vai testemunhar fora de tempo. De uma forma errada, ou seja, você vai escandalizar. Olha, eu entrei tão... né? Poxa, eu entrei tão bem intencionado, eu queria até ajudar, porque ele é crente, eu ia falar para ele levar uma oração. Aí quando eu perguntei para ele, nossa, ele me agrediu, misógino. Porque hoje já tá aqui assim. Você não pode falar que está errado. Misógino, perseguidor, agressivo, nossa, bruto. Pra minha irmã, não joga bola de calça jeans, não tomo banho de calça, não. Entendeu? Mas é para você entender, ou seja, a pregação fora de tempo, via de regra, ela pode vir em momentos de crise para você. Momento de crise. Vou abrir um parêntese. Eu conversei até ontem com algumas pessoas, até já sabem, eu estou fazendo um muro lá em casa. Eu tenho um vizinho. Aí meu vizinho achou que o meu muro ia tapar o negócio dele, entendeu? E não queria que fizesse o muro.
Eu fui lá e expliquei pra ele, não, cara, quem passa por aqui não te vê, aqui que é a esquina, acho que tua casa é essa esquina aí, quem passa aí vê o Lava Jato, aqui ninguém vê. Não, mas não sei o que não, então faz o seguinte. Aí falou uns palavrão lá pra mim, falou, não, então faz uma calçada aí pra mim. Aí eu olhei pra ele assim, falei, irmão, não entendi. Chamando ele de irmão, né? Porque nós é crente, né? Irmão, não entendi, irmão. Não, faz uma calçada pra mim aí. Eu falei, cara, do que precisa? Sério, do que precisa? Não, cimento, do que tu precisa? A minha cabeça foi assim, cara, tu precisa de mim pra quê? Porque eu não tô entendendo, a calçada é tua, tu que tem que fazer, né? Eu falei, do que precisa? Ele falou, não, preciso de cimento, areia e seixo. Aí eu falei, tá, beleza, mas qual é a tua ideia? Não, não tô te pedindo esmola, não. Eu falei, não tô dizendo isso. Mas qual é a tua ideia? Aí ele, não, que tu faça a calçada aí, não sei o que. Eu falei, irmão, não tenho condição de fazer a tua calçada. Aí xingou de novo e foi embora. Aí eu fiquei lá na frente pensando assim, falei, Deus, não é possível. O cara me tira lá do meu ambiente lá, eu tava lá vendo a minha obra. Aí ele me chama pra cá, me leva pra dentro da casa dele e me deixa só. Ele me xingou e foi embora assim. Fiquei lá olhando assim, eu falei, assim, com a mão no bolso, eu olhei. Beleza, depois passou na minha frente e foi embora e saiu da casa, assim. É o inimigo, irmão. Para que você se exalte. Aí lá vai, tá me xingando porque tu pensa o quê? Se emboletou. Aí quando terminar a briga, sabe o que vão dizer? O vizinho foi lá, chamou outro, brigou. Não, vou dizer assim, pastor. Isso aí, pastor do cão, meu irmão. Do inferno. Tem pastor de ovelha e pastor de cão. Isso é pastor do cão, porque se boletou com um cara lá não vale nada. Não vale nada. Ainda foi dentro da casa do rapaz brigar com ele. Parece que é por causa da obra. Eu não sei o que ele fez lá. Porque é assim, né? Ninguém nem sabe, meu irmão. Eu não sei o que ele fez, mas ele foi lá na casa do rapaz, brigou com ele lá dentro. É para você ver, pregar é fora de tempo. Você é homem de Deus em qualquer lugar. João Batista entendia isso. Ele era um homem de Deus lá dentro do Jordão, levando as pessoas, conduzindo as pessoas ao arrependimento, e era um homem de Deus também na frente do rei. Ele não mudava quem ele era. E a gente não pode mudar. Porque você é um crente, você é um protestante, você é um evangélico em qualquer lugar. E você não tem que ter vergonha disso. Porque a Bíblia ensina, quem se vergonha de Jesus, o que é que vai acontecer no fim dos tempos. A Bíblia ensina, eu sugiro que leia lá, viu? Então, o amor de Deus, ele não ignora o pecado, ele oferece transformação. Aí a pergunta que fica pra gente é o seguinte, será que você está disposto a aceitar a correção da palavra quando ela confronta as suas escolhas? Você está disposto a aceitar o confronto, a aceitar a palavra, a exortação da palavra, a correção da palavra, quando ela confronta as suas escolhas? Porque a palavra de Deus é assim, enquanto você está no caminho é top, até que chega um momento que tem uma pedra. Qual é a pedra? A sua escolha. A sua escolha vai atrapalhar o caminho que você está seguindo. Aí nesse momento do confronto, o que é que você prefere? A sua escolha ou permanecer no caminho? É a pergunta que você tem que se fazer. Um coração dividido, outro ponto, não produz a verdadeira obediência. Um coração dividido não produz a verdadeira obediência. Olha o que diz o verso 20, diz assim, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Quando o ouvia, ficava confuso, ou seja, a mente dividida. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Então ele vivia ali num permanente conflito entre ser confrontado pela verdade, porque ele sabia que estava errado, e gostava de ouvir João. E sabia que João era santo. O que fica pra gente aqui? Uma lição enorme para a vida. Ouvir a palavra não significa obedecê-la. Essa lição é para a vida. Quantos ouviram a palavra aqui no domingo passado? Eu, beleza. Aí. Quantos ouviram esse domingo? Eu, beleza. Como é que está a sua obediência? Porque ouvir a palavra não é a mesma coisa que obedecer. A gente olha para Herodes e vê que Herodes era um homem dividido. Ele gostava de ouvir João, ele temia a opinião dos homens, por isso que não se livrava de João, e amava mais seus desejos do que a vontade de Deus. Aí abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Você viu como era a mente de Herodes? Herodes, ele gostava de ouvir João, porque o verso diz aí que ele gostava. Ele temia a opinião dos homens. Ele não se livrava de João, porque ele temia qual era a repercussão que aquilo ia dar. Porque como governante de Roma, esses governantes eles eram colocados para pacificar o povo. Todas as vezes que existia um levante, Roma olhava com maus olhos para esses levantes dentro do ambiente que você era governante, entendeu? Então, todo momento eles tentavam apaziguar
a sociedade. Então, Mateus, capítulo 6, verso 24. Eu vou ler só uma partezinha. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ele até continua dizendo, né? Pois odiará um e amará o outro. O que é que a Bíblia está ensinando nesses versos? Quando você agrada a um, você desagrada o outro. Quando você agrada a um, significa dizer que você odeia o outro, porque você está fazendo exatamente o contrário do que o outro está falando para você fazer. Então é impossível que algum de nós possa servir a duas ordens distintas, porque nós vamos agradar uma ordem e vamos desagradar a outra ordem. Isso é uma mente dividida. Mente dividida não prospera. A palavra de Deus fala sobre isso. João Batista era uma mente dividida? Permaneceu fiel até o fim. E Herodes? Aí você vai pensar assim, você que tem de Bíblia, não sei se tem alguém aqui, quer dizer, não sei se tem alguém aqui que teve essa reflexão. Quem tem de Bíblia eu sei que tem. Mas você pode pensar, não, mas João duvidou. Realmente. Ele duvidou sobre o Messias. Ele duvidou sobre a divindade. A dúvida dele não foi a dúvida assim, será que eu estou fazendo o que é certo? Não foi a dúvida dele, não foi isso. Qual foi a dúvida dele? Eu tenho visto o que Jesus tem feito. Cara, mas meu Deus do céu, esse cara é o Messias. Mas pergunta lá, ele perguntou para o discípulo dele, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou se havemos de esperar outro. Ou seja, ele estava com os olhos no Messias, mas pergunta se é ele ou se vai vir outro. Foi essa a pergunta que ele fez. Ele não, em nenhum momento ele desviou da ordem de Deus, nenhum momento. Aí aquela resposta de Jesus. O que é que Jesus fala? Fala para João Batista que sou eu. Foi assim que ele disse? Não. Ele disse, fala para ele. Os surdos ouvem, os cegos voltam a enxergar. O que é que ele fala? Quando ele começa a falar sobre isso, ele está falando exatamente a profecia do Antigo Testamento. Entendeu? Então ele está respondendo para João Batista dizendo, ei, João, sou eu. Porque em mim está se fazendo toda a palavra anunciada no Antigo Testamento. Eu sou o Messias. É isso que ele está respondendo. Você entendeu? Para que você não tenha... Não, mas ele falou que ele permaneceu firme, mas ele duvidou. Não. Ele não duvidou em nenhum momento de Deus. Ele mandou perguntar para Jesus se era ele o Messias ou se viria outro. Beleza? Então esse texto que fala que ninguém pode servir a dois senhores, qual é a mensagem que fica para a gente? Muitas pessoas admiram Jesus, sim ou não? Você já foi em algum lugar que a pessoa fala assim, não, eu odeio Jesus, cara, aquele Jesus é um fraco, você já viu isso? Não. Então ele é admirado. Frequenta a igreja. Você consegue ver muitas pessoas frequentando a igreja, sim ou não? Sim, a gente vê aqui. E apreciam a mensagem bíblica. Você já saiu de algum lugar que alguém falou assim, rapaz, essa mensagem falou comigo. Nossa, quão profundo foi essa mensagem hoje. Já passou por isso? Então muitas pessoas admiram Jesus, frequentam a igreja, apreciam a mensagem bíblica, mas não entregaram sua vida completamente ao Senhor. É uma mente dividida. Ela não está conseguindo vencer pelas suas próprias forças. Ela não entendeu quem ela é. A verdadeira fé, ela exige rendição. Nota lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ou seja, não adianta só você vir para cá. Não adianta somente você participar de um culto. Não adianta. Não adianta somente você, de repente, até ler a palavra lá. Eu leio a palavra tudinho. Se você for somente um ouvinte, somente o leitor da palavra de Deus, não vai adiantar. Você acredita que tem muitos ateus que leem muito a Bíblia? Vocês acreditam? Por quê? Porque a Bíblia é um livro histórico. Você sabia disso? A Bíblia ela é tomada como fonte histórica. Você entendeu? Então, existem ateus, ou seja, pessoas que não acreditam em Deus e que lêem a palavra. É triste. Verso 3. O pecado alimentado gera a destruição. Nota que Herodias odiava João, porque ele denunciava o pecado daquela mulher. O verso 19 diz assim, assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Esse ressentimento se transformou em ódio, e esse ódio produziu morte. Olha o quanto que um ressentimento, uma mágoa,
pode trazer morte. Aquela mulher era extremamente magoada com João, porque confrontava o seu pecado. E o que é que ela fez? Ela esperou a ocasião oportuna para poder enredá-lo. Esperou a ocasião oportuna para poder matá-lo. E a ocasião veio. Ela, na cabeça dela, é o seguinte: resolvi meu problema. Matei o João. Sim ou não? Mas João tinha discípulos. João já tinha pregado a palavra. João tinha pessoas que o seguiam. Pergunta de prova: onde está João? Onde está Herodias? Para Herodias, ela acha que ela resolveu o problema dele. Quando ela matou João, o que é que ela fez? Sentenciou a morte dela. Entendeu? Então você pode ter chegado até aqui com uma mágoa no coração, você pode ter chegado até aqui amarrado, algemado, mas hoje é o dia de você se libertar aqui nesse lugar. Aí abra sua Bíblia lá em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Pecado alimentado gera destruição. Tiago capítulo 1, verso 14. Tiago capítulo 1, verso 14. É verso 14 e 15. Eu vou ler o início do 14, vou pular e vou para o 15. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Você que é rápido de CEP, já localizou? Rápido de endereço. A Bíblia diz assim, ó: cada um é tentado pela sua própria cobiça. Depois, é o 14 e 15 aqui, ó. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, ó, sendo por eles arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, nota que essa palavra aqui, ela é concebida como se fosse a concepção de um filho. É algo que foi gerado dentro de você. A palavra é a mesma. A acepção dessa palavra é a mesma. Ou seja, algo que você gerou dentro de você. Você criou, você cuidou, você nutriu. Então essa palavra um dia nasceu. Esse ódio foi externado. Esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Cara, pega esse texto, rasga essa palavra de João na Bíblia, assim, bota no bolso, pra tu nunca esquecer dela. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então o que acontece? Olha o quanto, aí está registrado nas Escrituras, o quanto que a morte, ela é um processo. A morte, ela é um processo. É como se nós gerássemos, deixássemos com que nós venhamos a gerar o pecado dentro de nós. Nós concebemos, nós esperamos com que ele nasça. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o pecado alimenta a destruição. Quando Herodias permitiu com que aquele pecado nascesse, ela gerou aquele pecado que ele nasceu e gerou destruição. Ela acabou com a vida de João Batista. Mas Davi, lá no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O que é um coração puro? É um coração que abomina o pecado. É um coração que, quando entende que estamos fazendo errado e nós não conseguimos superá-lo, ele vai, se rende diante de Deus, derrama lágrimas no chão e diz: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Cria em mim um coração puro. Está lá no Salmo 51. Outro ponto: o medo dos homens pode nos afastar da vontade de Deus. Olha o que diz aí o verso 26. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento. Eu pedi para vocês falar isso daí. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados não quis rejeitá-lo. Nota que essa palavra deixa muito claro para a gente que Herodes, ele percebeu que ele errou. Quando ele deu a oportunidade da mulher de pedir até a metade do reino, isso, claro, é uma força de expressão dele, porque ele não poderia dar reino para ninguém, porque o reino não era dele, ele era só um governante, era só um representante de Roma. Mas como ele fez a palavra, ele deu sua palavra, ele fez a promessa diante de todos os convidados, aí para que ele não descumprisse a sua palavra, mesmo sabendo que era errado, ele falou: não, mas vai acontecer. Ele não teve coragem de voltar atrás. Ele teve o receio maior, ele preferiu preservar a sua imagem do que agradar a Deus. E qualquer semelhança não é mera coincidência para a gente. Quantas vezes nós damos uma palavra, agora eu vou cumprir porque eu dei minha palavra. Não, vou cumprir porque eu já falei, agora eu vou, mesmo sabendo que é errado. Esse tipo de comportamento ocorre quando você tem receio da sua imagem ser prejudicada.
Então você se agrada mais com a sua imagem do que você se agrada com agradar a Deus. O que é que eu estou dizendo aqui? Que você não tem que ter palavra? Não, 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 não. Duas coisas ficam aqui. Você não pode ser precipitado e emocionado, que foi o caso de Herodes. Mas, uma vez que você dá a palavra a alguém e você vê que desagrada ao Senhor, volte atrás, se arrependa. Não cumpra. Volte atrás e se arrependa. Peça perdão ao Senhor, peça perdão para a pessoa que você empenhou sua palavra, mas não faça aquilo que desagrada a Deus. Note, eu não estou dando aqui, que fique muito claro, eu não estou dando aqui autorização para ninguém descumprir a palavra que você empenhou. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você, de uma forma irresponsável e imatura, deu a sua palavra para algo que é um pecado, entendeu? Você tem que voltar atrás, sim, e se arrepender. Você tem que voltar atrás e se arrepender, porque você está desagradando ao Senhor. Aí você vai se preocupar, você vai colocar na balança se você prefere, de repente, não violar a sua imagem diante das pessoas, ou se você vai escolher agradar a Deus. Foi isso que Herodes passou. Só para você entender o que eu estou dizendo, Herodes, como governador, ele não era rei. Ele era chamado de rei, mas ele não era rei. Como eu já disse aqui, ele era governante daquela região, Galileia e Bereia. É Bereia ou Pereia? Eu acho que é Bereia, não lembro agora de cabeça. Então o que acontece? Ele não poderia dar nem 1 quilômetro do reino. Se ele desse, o reino era dele, era de Roma. Então se ele fala assim, não, faz o seguinte, eu vou te dar o reino, eu vou te dar metade. Roma vinha destituir ele e colocava em outro lugar. Aí mandava matar ele, Herodias, a Salomé, a mulher, todo mundo. Ia matar todo mundo. Roma resolvia assim. Entendeu? Então ele dá a palavra, ele empenha a sua palavra por algo que ele já não conseguia cumprir, já fica por aí. Ele já fez por vaidade. Aí algumas pessoas ainda falam assim, não, mas é porque ele estava embriagado. A Bíblia em nenhum momento diz que ele estava embriagado, não diz que ele consumia nem bebida. Não consumia bebida naquele dia, mas as festas romanas eram sim recheadas de álcool. Então há sim uma probabilidade enorme, e eu até acredito que ele estava assim sob efeito de álcool. Eu até acredito nisso. Entendeu? Mas não vai justificar. Não vai justificar você dar a sua palavra e, sendo um pecado, você cumpri-la. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Não é uma autorização para você descumprir a sua palavra, mas entre você dar a sua palavra e cumprir, ou desagradar a Deus, descumpra a sua palavra. Você entendeu? Amém. Então, Herodes, ele preferiu preservar a sua imagem diante das pessoas do que fazer o que era correto diante de Deus. Aí abra lá em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29. Essa palavra é profunda demais. Muitas pessoas leem e não entendem o que ela significa. Provérbios capítulo 29. Então, esse item é: o medo dos homens pode nos afastar da vontade de Deus. Provérbios 29, 25. Diz assim, ó: o temor do homem arma laços. O temor do homem arma laços. Por medo, você cria relações. Por medo, você empenha a sua palavra e acaba ficando enredado numa situação. Com medo de desagradar os outros, com medo de ferir sua imagem. Você entendeu? O temor do homem arma laços. Você se enreda de graça. Você se aprisiona de graça. Vergonha, orgulho, risco na sua imagem, entendeu? Isso tudo te enreda quando você tem que se posicionar da forma com que agrada ao Senhor. Por quê? Porque você está com temor, entre aspas, dos homens. Você está se importando com os homens, ao invés de se agradar com Deus. É isso que essa palavra diz, na reflexão dela mais profunda. Então, quantas vezes nós sabemos o que é certo, mas deixamos de fazer por medo da opinião dos outros? A gente ainda se importa muito com a opinião dos outros. A gente ainda se importa muito em agradar pessoas, quando na verdade a nossa preocupação tinha que estar em agradar a Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 10, ele diz assim: se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo.
Isso nos deixa aqui um ensino enorme de que o Evangelho vai sim desagradar muitas pessoas que conhecemos. Muitas pessoas que conhecemos. Eu me converti e me afastei das minhas amizades. Eu tive que me afastar. Eu comecei a valorizar um estilo de vida que era contrário às pessoas que eu andava naquele tempo. Ai, o que está dizendo? Que eu tenho que afastar de todo mundo? Não. Eu estou falando do testemunho da minha vida. Eu entendi que agradar a Deus e a vida que eu tinha antes, elas não batiam, elas eram totalmente conflitantes. Então o que aconteceu? Eu deixei minhas amizades. Tem uma pessoa especial que eu amo como um irmão, mas eu tive que me afastar, porque nós tínhamos vidas diferentes, nós começamos a andar na contramão. Entendeu? Aí o que aconteceu sobre isso? Deus tirou as minhas amizades, eu vou falar assim, né? Eu escolhi abandonar minhas amizades e Deus colocou irmãos na minha vida. Entendeu? Eu tinha amizade lá, barra, festa, não sei o que mais. Aí esse aqui não teve jeito, não dava pra ir, não tinha mais como andar junto, mas beleza. Aí quando eu escolhi a vontade do Senhor, Ele colocou irmãos na minha vida. Irmãos. Eu não estou falando de parceragem, não estou falando de um amigo, eu estou falando de irmãos. Homens que eu amo até hoje. Posso dar nome de alguns aqui. Rafael, o Osivan, o Tony, o Leonel que está aqui hoje, que é daquela época, o Alan. Todos eram meus amigos e viraram meus irmãos. Entendeu? O Bruno da Vanice. Por sinal, vamos levantar uma oração hoje para a vida da Valentina. Dia do Bruno da Vanice. Então, que você escolha tomar a decisão correta hoje. Decisões que agradam ao Senhor. E não decisões que se importam com você mesmo. E para finalizar, a fidelidade de Deus vale mais do que a própria vida. A fidelidade a Deus vale mais do que a própria vida. João entendeu isso. Ele foi fiel até o fim. Perdeu a cabeça por falar a verdade. Entendeu? Hoje, perder a cabeça é mais difícil. A não ser que você esteja lá para o Oriente Médio e vai. Mas muitas pessoas são lixadas, né, nas redes sociais. Já tiveram pessoas que perderam o trabalho por se manifestar. E eu sempre falo aqui, igreja, e ratifico o que eu digo, entendeu? Nós estamos na contramão do mundo. Então nós vivemos esse momento hoje. Nós como igreja, nós temos que entender. A Bíblia ensina que nós somos perseguidos. Não é que nós seremos, ela ensina que nós somos. Entendeu? Decisões arbitrárias e de tribunais, e aí vai, de repente, contra a igreja, é a perseguição da igreja. É a perseguição da igreja. Só que a fidelidade a Deus vale mais que a própria vida. A morte de João Batista não foi uma derrota, ela foi um testemunho que apontou para Cristo. Entendeu? Olha aqui, aí eu peço que você abra para a gente finalizar lá em Mateus capítulo 11. Eu quero que você saiba o que Jesus declarou sobre João. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo de falar a verdade. Você não é a inquisição dos dias de hoje, sabe? De sair apontando os erros dos outros. Não é isso. Mas você não pode se omitir do chamado que o Senhor trouxe a você. Né? Mateus capítulo 11, verso 11 diz assim, ó: em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Nossa, quem falou isso foi Jesus, palavras de Jesus. Em verdade, Mateus capítulo 11, verso 11. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Davi é um nascido de mulher? Eu não. Menor que João Batista. Elias, nascido de mulher? Menor que João Batista. Eliseu, grande profeta. Samuel foi consagrado no ventre, né? Promessa de Deus. Entendeu? O último juiz de Israel. Nossa, quanto foi usado. Moisés, Josué, todos menores que João Batista. Você consegue entender a envergadura desse homem? Você consegue perceber o quanto que ele foi fiel a ponto do próprio Cristo andar sobre esta terra um dia e deixar declarado para a eternidade que dentre os nascidos de mulher, ninguém, não há um maior do que João Batista. E onde é que está a diferença? Cada um de nós. João Batista. Sabe onde é que está a diferença? João Batista estava debaixo da antiga aliança.
antiga aliança, todos nasceram de mulher. Nós nascemos debaixo do sangue da promessa. Nós somos filhos por adoção. Quando a Bíblia fala que nós somos filhos por adoção, tem algo sublime aí que a maioria das pessoas passa despercebido. Você tem que estudar para saber disso. Quando essa palavra que é trazida, que nós somos filhos por adoção, ela traz no momento em que, na égide do Império Romano, no Império Romano, você olha para a história, filhos que tinham deficiências, ou de repente nasciam pequenos, eles poderiam ser rejeitados. Filhos naturais, nascidos da mulher, dentro do casamento, dentro da unidade lá, eles poderiam ser rejeitados. Mas o filho adotivo nunca poderia ser rejeitado. Você entendeu? Quando ele fala assim que nós somos filhos por adoção, ele está dizendo assim, olha, os nascimentos naturais aí todos podem ser rejeitados por alguém, mas você tem um pai que nunca vai te rejeitar, porque você é filho por adoção. É isso que a palavra de Deus fala sobre cada um de nós. Você entendeu a profundidade do que isso representa? Então você tem que ser encorajado a se levantar aqui hoje nesse lugar, a sair daqui e não temer. Não temer que você é crente, não temer que te chama de protestante, não temer que você é careta, que você é quadrado, que você é... E não importa os adjetivos que vão colocar sobre a sua vida, porque você sabe quem você é em Deus. E por você saber quem você é em Deus, assim como João Batista não temeu, você não há de temer. Todas as vezes que o Senhor te levantar, em tempo ou fora de tempo, para testemunhar a grandeza do Deus que você serve. Amém? Eu te convido a ficar de pé nesse lugar. Fique de pé encorajado. E o Espírito Santo de Deus derrame sobre você nesse momento espírito de ousadia, para que você nunca mais se permita ser amassado, ser enredado, ser envergonhado, por você professar a fé que você acredita, porque você é com Deus, você é um com Cristo, em nome de Jesus. Note que a fidelidade, ela não é medida pelos resultados visíveis, mas pela obediência ao Senhor. Então, de repente alguém olha para você e vai tentar colocar uma régua em você pelo aquilo que elas conseguem enxergar na sua vida, entendeu? Ou elas conseguem enxergar acerca do teu resultado, porque nós vivemos hoje num mundo que ele é resultado, ele é número. Nós vivemos num mundo hoje que é número. Ah, a empresa está bem, é uma empresa milionária. Ah, você tem uma rede social, você tem que ter milhões para que você seja aceito, para que você tenha importância, milhares de pessoas que te seguem no Instagram, no Orkut, sei lá onde que você consegue. Ah, mas a igreja tem que ter 1 milhão na igreja para ser uma igreja reconhecida. Você é medida hoje por números. Você é medido hoje por números. Mas isso não é verdade no reino. No reino, a métrica é diferente. É muito diferente. Ela não é medida pelos resultados visíveis, mas pela obediência. Então que você, hoje, o Espírito Santo e somente Ele coloca uma regra em você, e que você faça uma reflexão santa e franca para saber qual é a sua métrica de obediência hoje aqui nesse lugar. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o Senhor apresenta na palavra, na sua santa palavra, homens e mulheres que permaneceram fiéis, mesmo enfrentando perseguições e morte. É o texto que fala sobre os heróis da fé. Esses heróis da fé, e você olha que a Bíblia não fala assim, por quê? Entendeu? Porque Abraão creu. Não. Apesar de. Significa dizer que todos nós temos defeitos. Todos nós temos limitações. Mas todos nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus, somos homens e mulheres de obediência. Porque Deus honra. Deus honra. Deus honra aqueles que permanecem firmes. Eu te convido a fechar os olhos. Feche teus olhos. E a obediência começa a obedecer a instrução dos céus. Feche seus olhos aqui nesse lugar. Quero fazer uma reflexão com você. Esse texto ele mostrou para cada um de nós aqui 3 personagens. O João Batista, que representa a fidelidade à verdade. É o que João Batista representa nessa palavra. Fidelidade à verdade. Apresenta também Herodes, o tetrarca, o governante, o rei, que representa um coração dividido. Um coração que escolhe agradar homens e teme desagradar homens, né? E um coração que está rendido às suas vontades. Esse é Herodes. E apresenta também o outro personagem chamado Herodias, que representa a resistência à correção e ao arrependimento. E muitas vezes, cada um de nós
nos comportamos exatamente assim, resistentes à correção, resistentes ao arrependimento, resistentes a liberar perdão, e permanecemos aprisionados. A pergunta é: com qual desses você se parece hoje? Com qual desses você se assemelha? Qual desses reflete a sua vida e o seu coração aqui nessa manhã? João Batista, que representa a fidelidade a Deus? Herodes, que representa o coração dividido? Ou Herodias, que representa a resistência, a correção, ao arrependimento? Essa é a reflexão que você tem que fazer. Com qual desses você se parece hoje? E a grande novidade é a novidade do amor e da graça. Porque Deus tem um chamado. Deus tem um chamado a cada um de nós aqui hoje. Deus nos chama a amar a verdade. A verdade é Cristo. A verdade vai te levar para a eternidade. A verdade vai te conduzir por um caminho de bênção. A verdade vai trazer abundância de presença na sua vida. A verdade vai te livrar de um monte de caminho de morte. A verdade vai te livrar, você mulher, de ser um pedaço de carne e se tornar uma princesa preciosa nas mãos do Senhor. Vai te tirar, você homem, de ser um cara consumido pelas porcarias desse mundo, de pornografia, de mazelas, de consumismo. Entender que você é um príncipe que já tem herança. Vai te livrar, você homem, de estar correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de dinheiro, e te colocar no lugar onde você sabe que tem herança e que você só precisa ser obediente. Deus nos chama a receber a correção da sua palavra. Hoje aqui, a boa nova é que você tem a oportunidade de se arrepender. A boa nova é essa: o grande amor de Cristo permite com que não sejamos consumidos, e você permite que hoje se arrependa aqui nesse lugar, de receber a correção segundo a sua palavra. Essa palavra pode ter te confrontado. Essa palavra, a finalidade dela é te tirar assim desse lugar de conforto, desse lugar de aprisionamento, desse lugar de vergonha, desse lugar de não assumir quem você é e de assumir aquilo que Deus quer fazer por meio de você. E você pode estar se ocultando até hoje. Então hoje, Deus nos chama a receber a correção da sua palavra. Deus nos chama aqui hoje a não viver um coração dividido. A Bíblia nos ensina que nós não podemos servir a dois senhores. E esse coração dividido não prospera. A Bíblia ensina sobre isso também. E esse coração dividido, ele te leva sempre por um caminho de incerteza. Mas a Bíblia nos ensina, e Deus deixou registrado para a eternidade, de que Jesus é a verdade. Então você não pode ter um coração dividido, você não pode duvidar da verdade. Porque a verdade é única, ela se perfaz, se revela e se apresentou na forma de um homem chamado Jesus. Então, você não pode viver com o coração dividido, porque Deus te chama a não viver com esse coração dividido. Deus te chama hoje nesse lugar a não temer a Deus mais do que aos homens. Você não pode temer aos homens quando você tem uma direção do Senhor. Entenda isso. Saia desse lugar de vergonha hoje, deixa apitar, não se incomoda com isso não. Se cair fogo dos céus, estaremos aqui porque Deus é conosco e vai nos proteger em nome de Jesus. Não tema aos homens, tema ao Senhor. Não tema desagradar homens, tema desagradar aos Deus, que é Ele que traz o teu sustento, é Ele que sustenta a tua casa, é Ele que te guarda, é Ele que te livrou de um caminho de perdição e de morte, para te colocar no caminho de vida eterna com Ele. Então não tema desagradar aos homens, tema desagradar ao Senhor. Deus nos chama a permanecer fiéis até o fim. Oh céus, João Batista perdeu a cabeça para estar com Jesus, perdeu a cabeça para entrar no reino dos céus. E você não quer perder uma amizade por conta de Jesus? Você não quer deixar aquela pessoa que sempre te conduz para o pecado? É isso. O chamado de Deus é para que você permaneça fiel até o fim. Hoje escolha tomar uma decisão nesse lugar. Suas vontades talvez sejam muito grandes, talvez sejam muito intensas, e você não tem conseguido perseverar. Mas a notícia que eu te dou é que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra fala sobre isso.
As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem falou isso? Palavras de Jesus, registradas na eternidade. E o que é que você tem temido? O que é que você está temendo? Escolha não desagradar a Deus. Assim como João Batista preparou um caminho para Cristo, hoje o Espírito Santo deseja preparar nossos corações para uma vida de verdadeira obediência. João Batista preparou um caminho para Jesus. O Espírito Santo prepara um caminho para os nossos corações para uma vida de obediência. Esteja audível a voz do Espírito. Esteja audível ao que o Espírito tem dito nesses dias. Não tenha o coração dividido. João capítulo 8, verso 32. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Para conhecê-lo, você deve entregar a sua vida, sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento para Ele. E a maravilha que você pode fazer isso aqui hoje. Você pode tomar essa decisão que eu tenho certeza, assim como mudou minha vida, assim como mudou minha casa e mudou a vida de tanta gente que eu conheço, pode mudar a sua hoje aqui nesse lugar. Se você entende, se o Espírito Santo te tocou e você entendeu, ainda que você já tenha feito isso lá atrás, mas você entendeu hoje aqui que é necessário com que você entregue sua vida para Jesus, eu te convido a dar um passo de ousadia aqui na frente. Se Jesus fala contigo, essa palavra falou com você, e você teve um entendimento: não, Senhor, agora, olha, Senhor, lá atrás eu entreguei, mas eu andei falhando, Senhor, eu tive algumas falhas. Não tenha vergonha, pelo amor de Deus, não tenha vergonha. Se de repente você já fez isso, mas agora o Espírito Santo falou com você, não tenha vergonha, não volte atrás. Dê um passo aqui na frente, seja encorajado. Existe não os meus braços, mas existe um braço de um pai que é fiel. Está pronto para te abraçar aqui na frente, para que você viva uma vida totalmente diferente do que você viveu aqui hoje, para que você lance fora essa mente dividida, para que você lance fora esse temor de desagradar homens, e mais do que desagradar a Deus. Vem aqui na frente, pode vir, chega na frente, pode vir. Não tenha vergonha.